Continuando a correção da página 170, o número 19. O número 19, ele vai dar um mapa aqui no Brasil. E ele desenhou esse texto aqui, ele está explicando o que foi feito. Foram marcados os pontos extremos. Foi marcado daqui, do oeste até o leste, aqui do norte até aqui o sul. Foi feita essa linha aqui, marcando desse ponto a esse ponto. E desse ponto a esse ponto foi feita essa linha marcando este mapa para definir qual foi quantos centímetros foi usado aqui de largura e aqui de altura desse mapa, no desenho, em centímetro. Sendo que daqui, desse ponto até esse outro ponto aqui, no real, na realidade, no real, ele tem 4.319 quilômetros. Se você medir a distância daqui, desse ponto do Brasil, até esse ponto, você tem 4.319 quilômetros. E daqui, desse ponto do Brasil até esse extremo aqui do sul, você tem 4.394 quilômetros no real. E aqui no mapa, para a gente saber quanto que está medindo, quanto foi feito o tamanho do desenho, você tem que pegar uma régua e vir aqui e fazer essa medida, medir. Eu peguei uma régua e verifiquei que essa medida aqui está dando mais ou menos aproximadamente 5,4. Na minha régua eu medi e deu 5,4. Então, a pergunta desse probleminha 19 é: calcule a escala usada nesse mapa. Então, ele quer saber qual foi a escala utilizada para construir esse mapa. Baseado no real, ele pegou esse mapa aqui, é do real, é o Brasil. Sendo que ele representou o Brasil aqui no mapa, no papel. Eu quero saber qual é o centímetro, saber o centímetro. Eu peguei a régua e medi. Agora eu quero saber qual foi a escala que ele usou para estar construindo esse mapa aqui. Como que a gente vai descobrir isso? Você vai pegar, basta pegar uma dessas medidas aqui. Eu peguei essa medida daqui, ó, do oeste a leste, de 4.319 quilômetros. Eu medi aqui, percebi que dá mais ou menos uns 5,4 centímetros. Então, eu venho e escrevo as informações que eu captei do desenho. Então, no desenho, eu tenho 5,4 centímetros, medido na régua, e ele já deu a informação que esse pedacinho que foi desenhado lá com a régua, que eu vi com a régua, ele equivale a 4.319 quilômetros no real. Então, eu tenho que trabalhar sempre com a mesma unidade de medida. Se aqui o desenho está em centímetro, eu vou transformar esse quilômetro aqui, ó, em centímetro. Então, 4.319 quilômetros, tá aqui. Para transformar ele em centímetro, eu andei com a vírgula uma casa, 2 casas, 3 casas, 4, 5, vai parar aqui. Cada vez que eu ando com uma vírgula, a vírgula para uma casa, eu tenho que acrescentar o zero, porque o zero vai representar aquela casa que eu passei. Passou a vírgula para cá, então tem que colocar um zero aqui dentro dessa casa. Foi para outra casa, coloca outro zero, até chegar no centímetro. Então, eu vi que esse valor aqui equivale a esse valor aqui do real. Então, esse desenho, o tamanho do desenho em cima e o tamanho do real embaixo. O que eu quero saber disso é a escala. A escala sempre vai ser vai estar analisando 1 centímetro do desenho equivale a quanto do real. Sempre vai ser assim. Então, eu já coloquei 1 sobre x. Eu quero saber o valor aqui que eu coloquei da escala. Eu sei que sempre em cima vai ser 1 e aqui vai ser... Normalmente aqui em cima é 1 e embaixo é o número que eu utilizei para representar cada 1 centímetro vale quanto do real. Então, depois que eu fiz que eu armei, eu vou multiplicar cruzado. Então, vai dar 5,4 vezes x, 5,4x. Esse número aqui vezes 1 vai dar o próprio número. Então, x é igual a esse número grandão aqui, dividido por 5,4. Esse 5,4 vai multiplicando, passa para cá dividindo. Efetuando essa divisão, eu achei aproximadamente esse número aqui, ó. Esse número enorme aqui, coloquei reticência porque ele vai continuar
O número aqui não tem fim, tá? Ele continua. Então, o que eu fiz? Eu vou arredondar esse número que eu achei. Só que antes de arredondar, esse número grandão que eu achei aqui do resultado da divisão desse número por esse daqui, eu achei em centímetro, porque as unidades aqui estavam todas em centímetros, não é? O desenho estava em centímetro, aqui eu transformei em centímetro, a escala vai estar em centímetro, porque é o desenho. Então, eu venho aqui e escrevo o número todo aqui até chegar aqui no centímetro. Ó, o número era esse, a vírgula está aqui no 1. Então, o número 1 vai ficar aqui na casa do centímetro e a vírgula está acompanhando ele. Eu quero transformar isso em quilômetros, porque eu quero saber o real. Então, ando uma casa com a vírgula, 2, 3, 4, 5 casas. Então, a minha vírgula parou aqui, ó, perto desse 9. Então, fica 799,8148. Então, como eu arredondei, você pode arredondar, pode colocar 799, pode colocar 800. Eu quis colocar só esse número aqui, só tirando esses outros números, tá? Mas você faz o arredondamento aí conforme você preferir. Pode deixar uma casa decimal, duas. Você faça o seu arredondamento aí. Que aqui no problema não está exigindo como que quer, tá? Só que é a medida aproximada. Então, é aproximadamente 799 quilômetros. 799 quilômetros é o que vai estar aqui embaixo da escala. Então, a cada 1 centímetro vai equivaler a 799 quilômetros, aproximadamente. A cada 1 centímetro, do desenho, equivale a 790 quilômetros do real. Então, a escala é 1 sobre 799. Coloquei um 799 para ficar um númerozinho menor. Mas você poderia também dizer que a escala seria 1 por esse número aqui, ó. Tira a vírgula. Poderia ser sobre esse número aqui. Eu quis colocar por quilômetro para que ficasse um número menor. Então, a escala é 1 sobre 799.